primeiro você precisa vir aqui no site do Freshdesk, né? Start Trial. Ele fala que ali trial, mas não é trial, tá? Esses free for 30 dias, não é 30 dias. Eu estou utilizando faz tempo. Se você tiver algum problema com isso, você pode ligar no suporte depois, falar que você quer continuar com o free. Tá? Então você vai preencher esses dados, você vai ganhar uma URL aqui, o nome da sua empresa, ou seu nome e tal, .freshdesk.com. Depois é possível você alterar essa URL. Não sei bem se na versão gratuita é possível, mas na versão paga é possível. Tá? Então, daí você vai entrar. Tá? Então, como que seria as primeiras configurações? Eu estou aqui no portal de suporte da minha empresa, da Gate IT. Então, vim aqui em administrador e nós vamos configurar em 10 passos, tá? Primeiro passo, nós vamos vir aqui em administrador. Na verdade, são 9 passos, porque o primeiro é o cadastro no site, tá? Então, segundo passo aqui, nós vamos vir aqui no e-mail. Quais são os canais de suporte? Então, a gente pode configurar vários canais aqui de suporte, né? Pode ser o telefone, o portal aqui você configura o seu logo, as informações da sua empresa que vai aparecer para os seus clientes, né? Uma integração com o Twitter, Facebook e tal. Eu vou mostrar aqui no segundo passo como que eu vou configurar o e-mail, tá? Quando as empresas enviam, as pessoas, melhor dizendo, enviam um e-mail para suporte@gateit.com.br, e aí vai ser suporte@suaempresa e seu domínio.com.br, né? Ou algum outro e-mail que você queira, né? Atendimento, algo nesse sentido, vai ser direcionado para um e-mail que o Freshdesk vai dar para você. Então você vai vir aqui, quando você iniciar, você vai preencher esses campos aqui, né? Vai colocar um nome, colocar o e-mail que os seus usuários vão enviar e eles vão te dar um e-mail que você vai ter que encaminhar. Então você vai ter que entrar lá na administração do seu e-mail, né? No meu caso aqui é o suporte@gateit. Eu entrei lá e configurei para que todo e-mail enviado para suporte, né, @gateit.com.br seja encaminhado para esse e-mail do Freshdesk, tá? Aí você clica aqui em salvar, tá? Clicar aqui em salvar e beleza. Então, se você fez o direcionamento, já vai estar funcionando, tá? É um primeiro passo para que funcione. Aí ele tem aqui algumas perguntas. Então vamos ler rapidamente. Permitir que os analistas iniciem uma conversa com os clientes, né? Então, os analistas poderão enviar e-mails de saída para os clientes novos, tal. Então, aqui está tudo sim, né? Tudo setado como sim. Usar os nomes dos analistas em respostas de tickets. Então, é possível colocar, ao invés de sair um e-mail, uma resposta como suporte, sair um e-mail como uma resposta como nome do analista, porém o e-mail fica como suporte, né? Para ficar mais pessoal. Usar o endereço de e-mail no campo responder para criar contatos de clientes. Então, é possível. Para os e-mails encaminhados, use o remetente original como solicitante. Tá? Então, no meu aqui, no meu caso, está tudo marcado como sim. E você pode depois brincar aí no seu Freshdesk, tá? É possível ter mais de um e-mail também cadastrado, porém aí já entra no plano pago. Então, por exemplo, eu poderia ter separado aqui as solicitações, né? Suporte para helpdesk, né? Ou helpdesk@domínio.com.br, então seria só para helpdesk. Depois sistemas domínio.com.br seria suporte para sistemas, né? Se eu tenho uma equipe muito grande, eu posso definir em qual grupo que vai cair esses tickets. Então, para empresas que têm um time muito grande, né? Bem segmentado. Bom, seguindo aqui, então nós vimos o segundo passo, que seria configurar o e-mail, né? Terceiro passo,
aqui em configurações gerais, campos de ticket. Quais são os campos que vão ter para preenchimento do ticket? Aqui tanto para quem cria o chamado por aqui pelo portal, né, até para quem entra, os seus usuários vão ter um link, eles vão poder entrar e vão poder criar os tickets direto numa página web também. Eles vão poder enviar por e-mail e vão poder entrar na página web. Então, quais são esses campos? Então, é possível você alterar aqui os campos, o nome dos campos, a ordem que eles aparecem, tá? E na versão gratuita, eu não estou vendo possibilidade de adicionar novos campos, tá? Mas eu sei que para chegar nesses campos aqui, eu criei alguns, então provavelmente é possível criar campos, tá? Cada campo desse, as opções, né, foram opções que eu mesmo criei, é possível você editar, tá? E depois nós vamos ver aqui em grupo, prioridade e tal, como que dá para fazer, tá? Então eu vou voltar aqui, campos de ticket, então a gente já configurou, né? Os campos de cliente também você pode mexer, e aqui o quarto seria analistas, tá? A gente criar quais são os analistas que vão aí atender os clientes. Aqui eu tenho os analistas que já foram criados, então eu vou editar um deles. Vamos pegar aqui. Então, o Vanderlei Lino, que trabalha comigo, então a gente coloca aqui o nome completo, né, a assinatura dele e tal, em qual grupo que ele pertence. Então, ele pertence aqui a um grupo suporte de cliente diversos, onde vários tickets de clientes diversos podem cair para ele. A função dele ele é agente, né? Ele poderia ter outras funções aqui de administrador, etc e tal, tá? Então, dá para você segmentar se você tiver um gerente que vai visualizar os tickets, um administrador que vai ver todos os tickets, né? E os analistas. Então, é isso. É possível criar aqui os seus analistas. Próximo passo seria o quinto passo, a gente criar os grupos, tá? Os grupos servem para quê? É possível a gente criar, por exemplo, se você dá suporte para clientes, usuários finais, e você dá suporte a servidores, né? Por exemplo. Então, você vai criar um grupo de servidores, onde vai ter determinadas pessoas dentro desse grupo. E vai criar um grupo para usuários finais, onde vai ter determinados analistas aí que vão poder atender os tickets dentro desse grupo. E aí, para que funcionam os grupos? Toda vez que um chamado cair, você pode determinar se é de um cliente tal, X, né? E você só dá suporte a servidores, ele pode cair direto no grupo de servidores. Tá? Então é possível fazer essa distinção. Tá? E aí só os grupos correspondentes vão receber os chamados. Tá? Bom, próximo passo, a gente configurar as políticas de SLA. SLA, né, Service Level Agreement, significa que a gente vai configurar os tempos de resposta e os tempos de resolução aqui dos incidentes que vão chegar. Tá? Então, aqui no meu caso eu tenho 4 classificações, né? Urgente, alta, média e baixa. E aqui eu consigo responder no urgente, eu tenho que responder em até 1 hora e eu tenho que resolver em até 4 horas. Na alta, responder em 4 horas, resolver em até 12. Na média, responder em 8 horas, resolver em até 1 dia. E na baixa, responder em 1 dia, né, e resolver em 3 dias. E aqui é o calendário, o horário de operação está do calendário. Poderia colocar aqui em Business Hours. Então,
para a gente ter um horário aí das 8 às 6. O horário, então esse SLA é o que vai determinar o sistema fazer os controles de tempo lá quando os chamados estiverem abertos, tá? Existem aí status de chamado que para o tempo também, né? Que é possível configurar. Então, por exemplo, se você está pendente de resposta do cliente, você coloca o status como pendente, ele para o tempo, né? Para de contar aí o reloginho do tempo, tá? Próximo, aqui o sétimo passo seria configurar o horário de trabalho. Então, você vai configurar quais são os horários, os dias que você trabalha e os horários de trabalho. Então, das 8 às 6 horas está configurado aqui no meu. E os feriados, né? É possível colocar os feriados, que são os dias que você não vai trabalhar, tá? Então, o sistema ele vai se basear por esses dias também, aí integrando na política do SLA, tá? Bom, vamos aqui então para produtividade, né? Então, o oitavo passo, no meu caso, eu tenho regras de distribuição. E o que são essas regras? Como eu tenho N clientes, vários clientes aí que atendem, que nós atendemos, porém tem alguns clientes que eu tenho pessoas internas dentro desses clientes, eu criei regras de distribuição diferentes. Então, nessa regra de distribuição aqui desse determinado cliente, ele vai cair para um grupo, né, diferente. É aqui que a gente define aquilo que eu falei do grupo. Então, eu tenho uma regra aqui onde eu falo que se a empresa for a empresa X, ou se o e-mail for com o domínio XYZ, né, vai mandar para o grupo tal. Então, esse grupo são analistas que ficam dentro da empresa. Eu tenho uma outra regra, voltando aqui em distribuição, tem uma outra regra que é uma regra geral. Então, quando não for dessa empresa que é específica e nem desses domínios, vai cair para uma regra, para um grupo de suporte a clientes geral. Tá? No meu caso, eu tenho só essas duas regras, tá? Mas é para direcionar para os grupos diferentes. Você poderia ter aí N regras, configurando de repente a parte de sistema, chamados de site e tal, para grupos específicos que vão atuar, tá? Bom, passo 9, aqui as notificações por e-mail, tá? Depois você pode dar uma detalhada em todos esses pontos aqui, tem automação de cenário, onde você consegue fazer algumas automatizações e tal. Mas eu estou falando os passos básicos para que você já funcione o seu Freshdesk, tá? São esses que eu fiz e eu estou funcionando aí faz tempo. Bom, notificações por e-mail. Aqui é um passo importante que é a sua comunicação, toda a sua comunicação, tanto com os analistas quanto com os usuários solicitantes dos tickets, né? Então, você vai definir aqui notificações do analista. Então, quando um novo ticket é criado, é enviado um e-mail para o grupo correspondente. Então, se você vier aqui em editar, tem todo um e-mail que eu criei aqui no meu caso, né? Novo chamado, daí tem campos personalizados, então ticket ID é o nome do ticket, novo chamado aberto, né? Daí tem o subject, né? O título que o usuário colocou, quem foi o usuário, o primeiro nome, o último nome e o nome da companhia, já no título que vai chegar por e-mail, tá? Então, olá, ticket agent name, então, ou seja, olá, o agente, né? Ele vai falar o nome do agente aqui. Um novo chamado foi aberto, o número é tal, solicitante tal, empresa, assunto. Então, ele já dá toda a informação sem que o agente tenha que entrar no sistema de chamados, né? Então, ele consegue já, com essa informação aqui, entrar em contato com o usuário, né? Aqui eu coloquei algumas observações, né? Lembre-se que o nosso compromisso é atender os nossos clientes sempre com agilidade, profissionalismo, cordialidade, ajude a melhorar o trabalho. Daí eu falo para ele
se caso o procedimento ou resolução do problema ainda não seja documentado, para ele documentar aqui em soluções, que é a nossa base de conhecimento. Tá? Então, esse é um e-mail que é enviado quando tem um novo ticket. Tá? Então, voltando aqui em notificações de analista, assim a gente tem aqui para quando o ticket é atribuído, é enviado um outro e-mail, quando o ticket é atribuído para um analista específico, ou quando o solicitante, né, quem abriu o chamado, responde o ticket, como que é esse e-mail que vai chegar para o analista. Tá? E aqui em notificações de solicitante, a gente tem também a mesma coisa. Quando o novo ticket é criado, quando o analista adiciona comentário ao ticket, como que vai chegar esse e-mail para o solicitante, né? E quando o agente, que é o analista, resolve ou fecha o ticket. Então, é possível você configurar todos esses e-mails, deixar eles personalizados aí com a cara do seu negócio, tá? Eu considero uma parte importante. E aqui, 10º e último passo, né, estamos chegando ao final aqui, você vê que é bem simples, né, bem rápido de configurar. Então, a gente vai vir aqui em respostas pré-definidas. Tá? Aqui em respostas pré-definidas, você pode criar várias respostas que são respostas prontas para tickets que você previamente já sabe que vão acontecer. Do tipo, por exemplo, eu vou criar aqui uma nova resposta. Então, novo usuário. Novo usuário. Então, eu poderia colocar aqui os dados que eu vou precisar. Por favor, informar os dados do novo usuário. Daí você poderia colocar os dados que você precisa. Eu preciso de nome completo, eu preciso do e-mail, como que vai ficar o e-mail, se você que cria o e-mail, preciso saber quais são os sistemas que ele vai acessar, quais são os perfis de acesso, qual que vai ficar o usuário de rede dele, etc. Então, poderia ser aqui, eu dei um exemplo só, né, de uma resposta pronta, que algo que sempre você precisa responder, né? Então, você cria aqui essa resposta pronta, disponível para todos os analistas, ou analista do grupo tal. Então, eu vou deixar aqui todos os analistas e vou dar salvar. Tá? Então, ele cria essa resposta pronta, e essa resposta pronta, ela fica disponível para os analistas. Então, a hora que o analista ele vai responder um ticket, ele tem essa opção de clicar na resposta pronta. Isso é útil até quando você está na rua, tá correndo aí, está atendendo outro chamado, está em outro local, e a gente tem um app, né, para o smartphone do Freshdesk. Então é meio ruim ficar digitando no celular. Você vai lá na resposta pronta e já manda uma resposta pronta. Ou aqui poderia estar indicando um procedimento, né? Faz procedimento XYZ para solucionar esse problema, né? Então tem muita coisa aqui que você pode pensar nas respostas pré-definidas, tá legal? Bom, então eu tenho certeza que isso daqui pode te ajudar bastante. O sistema gratuito, muito bom, tá? Dei só aqui os primeiros passos para você configurar e sair utilizando. Aqui a gente tem uma base de conhecimentos, né? Os clientes eles vão poder ter um ticket, um self-service portal, para eles mesmos entrarem aqui na base de conhecimento e se beneficiarem aqui das soluções, tá legal?